Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja Deus por você estar aqui hoje. Espero que todo mundo esteja bem. Espero que todo mundo esteja preparado, porque o Senhor quer mais uma vez falar ao coração. Amém? Mais uma vez o Senhor quer comunicar algo. E toda vez que o Senhor quer falar, cabe a nós, sabe? Silenciar e sabe, abrir o coração para que Ele possa comunicar tudo o que Ele quer falar conosco. Às vezes não é o que a gente quer ouvir, mas é o que a gente precisa, porque o Senhor é um Pai que quando precisa Ele corrige sim, amém? Eu peço que você feche seu olho, baixe sua cabeça e já se coloque diante de Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui para ouvir a Tua voz. Já se coloque diante do Senhor dizendo: Senhor, eu estou aqui, preciso ouvir do Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora como igreja, nós precisamos de uma palavra Tua, nós precisamos de um direcionamento, nós precisamos, sabe, de uma indicação. Abençoa a nossa vida, abençoa o nosso ser, que o Senhor traga ao nosso coração a mensagem do céu, e que todos aqui possam ser tremendamente abençoados pela Tua palavra, e por tudo que o Senhor vai revelar hoje. E assim que oramos, usa a minha vida, usa o meu ser, usa quem eu sou, apesar das minhas limitações, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia, deixe lá aberta no capítulo 25 de Mateus. A maior parte de tudo que a gente vai falar, ou em sua completude, vai estar nesse texto, lá em Mateus, capítulo 25, já deixe aberto. Mas antes de ler a palavra, por esses dias, eu acredito que você tem ouvido nos noticiários, nos repórteres, ou então até nas redes sociais, a respeito da guerra que está sendo travada lá no Oriente Médio, né? Israel contra Irã. E todo o temor da comunidade internacional a respeito de uma escalada dessa guerra para que se torne aí talvez uma terceira guerra mundial. E aí, diante da apreensão do mundo, nós como crentes também ficamos apreensivos, porque toda vez que a gente ouve sobre guerras e rumores de guerras, nos lembramos que o Senhor está cada vez mais próximo. De uma forma muito particular, eu creio que tudo isso é sim um cumprimento da palavra de Deus a respeito dos últimos tempos que estão por vir. Mas diante disso tudo, o coração da gente deve estar tranquilo. E é sobre isso que eu queria falar a respeito. Porque quando Jesus Cristo vai falar a respeito dos últimos dias, e esse texto de Mateus 24 e 25 vai falar sobre isso, ele nos deixa muito tranquilo acerca de como se portar, ou de como viver esses últimos dias. E aí é que entra aquilo que a igreja chama de confiança em Deus. Apesar de toda a desconfiança do mundo a respeito de uma guerra, nós como cristãos devemos ter a confiança e a certeza que o Senhor é soberano sobre todos os acontecimentos, amém? Porque o Deus que eu sirvo e que você serve, Ele é soberano sobre todas as situações. Nada escapa do seu conhecimento e nada é novidade para Ele. Inclusive, como nada é novidade para Ele, Ele nos deixa em sua palavra indícios a respeito disso. É por isso que toda a apreensão no coração daqueles que possa vir a trazer um prejuízo para a sua vida, pode ser um desconhecimento daquilo a respeito do próprio Jesus Cristo, que o próprio Jesus Cristo falou. Queria só remeter a um texto no capítulo 24 desse próprio Mateus, onde ele fala lá na parábola da figueira, verso 32, volte um capítulo aí. Ele diz assim, aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês virão, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que está próximo, que eu estou próximo à porta. Em verdade vos digo
que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, elas não passarão. Amém? Amém. Diante de todas essas evidências, guerras, rumores de guerras e tudo isso que tem acontecido, nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E por uma certa forma eu dou graças a Deus por isso, porque eu fico imaginando como seria se o Senhor tivesse sido taxativo, dizendo assim: tal data de tal ano eu voltarei. Como seria a agonia e o aperreio nesse mundo? Seria um caos. Mas o Senhor, vá lá para o verso 36 desse mesmo capítulo, olha o que ele fala: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se a casamento, até o dia de Noé, que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos, assim também será a vida do Filho do Homem. Talvez essa palavra aqui tenha tranquilizado demais o coração da igreja, porque se fala pouco, e quando se fala, é quando tem uma guerra iminente ou algo estourando no mundo, para a igreja voltar a falar a respeito dos fins dos tempos, os fins dos dias, e como se dará isso, ou quais as evidências que a Bíblia diz a respeito desse tempo que estamos vivendo. Mas o que eu quero falar não é só a respeito disso, é que enquanto isso não acontece, como é que a igreja deve se portar? Ou como é que eu e você, como igreja do Senhor, devemos agir nesse tempo, em que eu não sei quando o Senhor virá, mas eu vejo as evidências acontecendo, e como eu me porto? E foi pensando nisso que Jesus Cristo, ele proferiu as 3 parábolas do fim do mundo. Capítulo 25, a parábola das virgens, a parábola dos talentos e a do grande julgamento, né? No final, a do servo mau, a parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola das virgens e a parábola dos talentos, que é sobre essa grande tribulação. Eu queria me ater à parábola dos talentos, e eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo do verso 14 até o verso 30, e é sobre isso que vamos falar hoje. Pois será como o homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou-lhes bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade, e cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se o outro que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do meu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Senhor, sabendo que o Senhor é um homem severo, e colhe onde não plantou, e junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o talento na terra, e aqui está o seu, e o que está é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros,
e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Palavra do Senhor lida. E você pode perceber que a atitude da igreja, diante desses tempos que vivemos, diante de sinais que estão acontecendo, não é uma atitude passiva. Não é uma atitude de sentar no banco e esperar as coisas acontecerem. Vocês entenderam que essa parábola, ele está incentivando você a desenvolver aquilo que você tem? Que não é esperar sentado num banco. Inclusive, é até o contrário disso. Se você enterrar o seu talento, como acabamos de ver, você vai ver, você já viu o resultado que acometerá. Mas a gente quer adentrar ainda um pouco mais a respeito dessa parábola, porque essa parábola ela serve como um guia de ação para a igreja. Jesus não só deu sinais, mas a parábola aqui que a gente leu nos ensina como viver, como estar. E a história aí que acabamos de ler, essa parábola, é um espelho para a nossa vida, é um chamado à administração fiel e à multiplicação dos dons, talentos e bens que o Senhor tem confiado a nós. Então ele está dizendo aqui, que diante de tudo isso, vocês devem trabalhar ou continuar trabalhando para desenvolver quem você é, o que você tem e o que Deus tem colocado diante de você. Nada mais é que seu coração não está desesperado por conta de uma guerra que poderá acontecer. Você está ativamente trabalhando para desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Você, como igreja do Senhor, deve ser um bom mordomo daquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Então essa parábola, ela aponta assim para que a igreja possa, ser fiel e trabalhar com a multiplicação dos dons e talentos que o Senhor tem colocado, porque de fato o dom é algo que desenvolve, é algo que você desenvolve na vivência da igreja, no trabalhar. Mas o contrário também é muito verdade. Se você está aqui na igreja, sentado num banco, você sente no coração que, tem como trabalhar naquela determinada área, mas você não trabalha, você atrofia, você estagna, você está enterrando o seu talento, você está, não desenvolvendo aquilo que o Senhor já tem colocado dentro de você. Então esse cenário é um chamado de fato à administração, o mestre que confia os bens. Isso é muito interessante, porque a parábola diz que é um homem, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Jesus Cristo, ausentando-se da terra, confiou a vocês o Espírito Santo de Deus. E ele disse assim, esse Espírito Santo, ele dotará cada crente com dons para desenvolver a igreja que aqui na terra vive. Esse servo que, ausentando-se por pouco tempo da terra, ele deixou, sobre a igreja do Senhor o seu Espírito Santo, dotando você e a mim de talento. Isso significa que, como o corpo de Cristo, ninguém aqui, meu irmão, ninguém aqui é inútil no corpo de Cristo. Todos vocês, apesar de nesse momento, porventura, você possa não estar fazendo nada, eu quero que essa mensagem de hoje sirva como um despertar para você. Você é útil na casa de Deus, você é útil no corpo de Deus. O Espírito Santo veio sobre você, e habita em você, dotando você de dons para a edificação dessa igreja, para a expansão do reino dele aqui na terra, e para trabalhar nessa igreja, na expansão do reino de Deus. Nós temos como, diretoria da Igreja Ebenezer, muitos planos a respeito do futuro, que o Senhor tem nos feito sonhar. O Senhor tem nos feito sonhar, os pastores que o digam. Mas você acha que quem é que vai levar com eles esse sonho? A ação, o fazer, o realizar,
tudo isso que o Senhor tem colocado como planejamento? É vocês. Então, quando os pastores chegam aqui e dizem assim, saíram muitos líderes, muitos pastores, muitos evangelistas, muitos pregadores, com quem acha que eles estão falando? É sobre você que está aí sentado no banco. E eles não estão falando isso, e a gente não fala isso, sabe, sem nenhuma perspectiva bíblica, porque o Espírito Santo aqui, ele dota você e a mim da capacidade de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Então é muito interessante quando a parábola começa dessa forma, dizendo que um certo homem, ele se ausenta e ele deixa recursos, ele deixa bens para que vocês possam, para que nós possamos desenvolver o plano dele aqui na terra. É muito interessante porque Deus, ele é o mestre dessa história, mas nós somos os servos e tudo o que temos pertence a ele, não a nós. Porventura você possa, estar vivendo aqui na terra pensando que você tem que desenvolver a sua vida e nada mais. Eu quero dizer que tudo que você tem é dele. Eu quero dizer que no desenvolto da sua vida, você deve crescer para a glória dele. Não leve esse fardo sozinho. Não atraia sobre você um peso desnecessário que o Senhor disse que você não era para carregar. E às vezes você está tentando viver essa vida, no seu braço, na sua força, dizendo que você é suficiente para carregar sua família, sua vida, seu trabalho, e seja lá o que você queira carregar, sozinho. Porque a vida sem Deus, ela é muito fadigada, meus irmãos. É muita fadiga você viver sem o Senhor. Quando o Senhor diz assim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, Ele está dizendo assim, todos que não têm a mim. Todos aqueles que querem viver a sua vida a bel prazer, a sua força. E quando o Senhor aqui da parábola, Ele diz assim, olha, eu estou confiando os meus bens a você. Você e eu estamos na terra, nesse lugar, nesse tempo, para administrar bem o que o Senhor nos deu. A Bíblia fala que a terra e os que eles habitam são do Senhor. O Senhor é soberano sobre a terra, sobre sua vida, e cabe a mim e a você entender isso, e entender que tudo pertence a Ele. Nossa vida, nosso tempo, nossos recursos, nossa habilidade, tudo são dele, não nossos. Amém? Estou dizendo vocês muito caladinho, muito quietinho, porque são dele. É um princípio bíblico. Amém? E isso deve trazer felicidade para o seu coração, porque convenhamos, a vida é muito difícil para carregar sozinha. É coisa de enlouquecer, meu irmão. É sério. É coisa para endoidar, como diz a história. Você e eu não entende tudo que se passa no espectro, político ou até intelectual do mundo. É impossível. Mas eu sirvo aquele que entende tudo. E que Ele vem para mim e sopra tudo que tem acontecido no mundo. E o que resta para mim é dizer assim, Senhor, está certo, eu me rendo. Eu não quero mais viver levando tudo no meu braço. A igreja Ebenezer começa a compreender, ou continua a compreender, que é do Senhor tudo. E o que a gente está aqui é apenas vivendo como bons administradores dele. Isso muda a sua perspectiva de vida. Muda muito. Meu irmão, eu corro muito para cima e para baixo. Eu quero dar uma vida melhor para a minha família, eu quero mudar de emprego, a gente corre para cima e para baixo. Tem dia que eu quero chorar, porque as coisas não estão dando certo. Tem dias que eu digo assim, Senhor, eu corro para... Às vezes eu falo até com Juliana, como é que esses caras têm tanto dinheiro? Eu corro para cima e para baixo, trabalho tanto, eu chego cansado, tenho que estudar, tenho que não sei o quê, e eu não tenho dinheiro nenhum. Isso é meu eu murmurando. Mas o Senhor olha para mim e faz, que ingratidão, Cléfis. Aí Ele já vem com o cajado na minha cabeça, paf. Aí o Senhor, me desculpe, é verdade, o Senhor tem cuidado tanto de mim. O Senhor tem me abençoado tanto. O Senhor tem cuidado da minha vida.
E o que eu tenho que fazer é trabalhar mesmo, é estudar mesmo, como diz a história. Meu irmão, minha irmã, e quem não tem Deus para falar isso? E quem não tem um Deus para dizer assim: acalma teu coração, homem, mulher? É por isso que muitos têm tirado sua própria vida, meu irmão. A pressão do mundo, ela é muito grande. E se a igreja se enveredar por esse caminho, é um caminho de definhar, é um caminho de enterrar o seu talento. Mas há um Deus no céu, amém? Ele cuida da sua vida assim como cuida da minha. Não caiam em conversa do inimigo, não caiam em conversa de Satanás. A sua vida, o seu tempo, os seus recursos, suas habilidades são dele, e você é um bom administrador. Então tudo que você não pode, joga para ele. Ah, Senhor, eu não sei como é isso aqui não, eu estou cansado, não sei o que. Joga para ele, ora, dobra teu joelho. Não tenta carregar as coisas sozinho não. Mas vamos voltar para a parábola. Porque um outro ponto aqui para falar a respeito do chamado de administração é que Deus distribuiu segundo a capacidade. Isso aqui é muito interessante. Veja que interessante. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, segundo a capacidade de cada um, e se ausentou, ele foi embora. Sabe o que é interessante? No primeiro momento, o talento aqui, ele não é só habilidades e dons não, talentos é recurso também, é dinheiro. Talento na verdade era uma moeda da época, e era uma moeda que valia muito. Se eu fosse juntar todos esses talentos aqui, daria o equivalente a 20 anos de salário de um trabalhador. Então, o recurso que ele deu não foi pouco, amém? O recurso que ele disponibilizou não foi pouco, foi suficiente para que todo mundo possa viver bem, amém? O Senhor deixou isso aqui. Então ele representa recursos, substâncias e uma grande oportunidade para a igreja do Senhor. Esse talento aqui, ele denota também uma grande oportunidade da igreja se desenvolver bem. O Senhor entregou segundo a capacidade. E sabe o que é muito interessante? Que Deus, ele conhece a mim, a você. Ele conhece a minha estrutura, ele conhece a sua estrutura. Deus, ele não dá fardos que não possamos carregar, e nem habilidade que não podemos desenvolver. Amém? Entenda isso. Deus, ele não dá fardos que não possamos carregar, e nem talentos que não possamos desenvolver. Ele entregou a você algo, sabendo que você era facilmente capaz de desenvolver aquilo que ele colocou diante de você. E ele colocou segundo a sua capacidade, e eu agradeço a ele por isso. Porque já pensou que o Senhor entregando mais do que você pode suportar, você acabaria sobrecarregado, e você, como diz meu pai, pifou. Você pifaria. Agora, se ele entregue o pouco a quem tem muita capacidade, você vai acabar sendo frustrado, porque você quer fazer mais, e ele entregou segundo a sua capacidade. Sabe por que ele entregou segundo a sua capacidade? Porque ele é Deus que conhece quem você é. Ele conhece sua capacidade, até onde você consegue ir. E se ele entregou algo na sua mão, é porque você é capaz de desenvolver. Se ele entregou algo a você, se ele entregou algo no seu coração, uma disposição, um calor, uma chama que arde no seu coração, é porque você consegue, meu irmão. Ele não colocou algo no seu coração que você não pode suportar, nem fazer, nem desenvolver. Então tudo que você está ali, está no coração, está no culto, o Senhor faz queimar no seu coração, você agarra isso com todas as suas forças. Agarra isso com todas as suas forças. Ah, Cleverson, mas parece alto demais. Entrega para cima, bota para cima. Senhor, isso aqui eu estou achando que é alto demais. Aí o Senhor vai colocar no seu coração, vai desenvolver quem você é. Você vai, se surpreender com o que o Senhor está fazendo com você. A gente tem que parar com essa ideia de desistir antes de colocar as coisas para Deus.
Às vezes a gente está aqui, o Senhor vem, a gente, eu não consigo não, eu vou desistir, deixo para lá. Meu irmão, há um Deus na terra, é o seu Deus. Conversa com Ele, coloca diante dEle. Se Ele colocou no seu coração, dá para fazer, meu irmão. Isso é muito bom. Olha, a gente está falando ainda dos últimos tempos, amém? A parábola aqui é uma parábola do contexto que ele falou assim, a respeito de todos esses rumores, o que é que você vai fazer? Você vai continuar vivendo, amém? Você vai continuar desenvolvendo, você vai continuar avançando, independente do que esteja acontecendo, a igreja avança, amém? A gente vai continuar de pé. Ninguém, é como diz, Deus é bom, o diabo não presta e os irmãos atrapalham tudo. Mas a gente vai continuar de pé, amém? A gente vai em frente, a igreja vai crescer, a igreja vai à frente, a igreja vai avançar, porque você entende que o que o Senhor colocou na sua mão é plenamente possível para desenvolver, para levar à frente. Assim como a parábola diz, que Ele entregou segundo a sua capacidade, você agora fecha o olho e diz, Senhor, eu entendo e eu quero desenvolver aquilo que o Senhor colocou para mim, amém? E claro, a pergunta que fica é, qual tem sido a sua capacidade para receber o que você tem feito e o que você tem feito com o que recebeu? Uma boa pergunta, não é mesmo? Uma boa pergunta. Mas se a gente for avançar um pouco, a gente vai ver que a ação dos servos ela gerou uma ação mista. Alguns multiplicaram e outros não multiplicaram. Os servos diligentes, eles exerceram multiplicação e esforço. Ao que recebeu no verso 16, ao que recebeu 5 talentos, imediatamente foi negociar e ganhou outros 5. O que recebeu 2, ele ganhou outros 2, verso 17. Ele ganhou outros 2. E o que é que a gente vê aqui? Eles não guardaram. Eles não esperaram. Eles saíram imediatamente para negociar. O que é que eles foram? Eles fizeram? Eles foram diligentes. Eles já agiram. Eles correram risco. Eles foram, muito diligentes. Isso me remota, me relembra ao que a gente falou no começo do ano a respeito de criatividade. A respeito, de ser criativo diante do Senhor, já que o Senhor tem nos dotado com a inteligência do alto. Porque aqueles que aplicaram isso nos talentos na sua vida, os dons, eles não são para serem guardados. Eles entenderam isso. Os talentos não são para serem guardados em uma vitrine. Eles souberam que precisaram investir, usar, arriscar pela fé, para que a multiplicação da glória de Deus, a multiplicação do reino dele viesse a acontecer. Agora para pensar no que eu e você a gente tá fazendo, né? O Senhor tem colocado na nossa mão, o Senhor tem colocado na nossa vida a capacidade e os bens necessários para que as coisas possam correr bem. Foi o que a gente viu aqui, foi o que a gente falou. Agora você não tem avançado mais, você não tem multiplicado mais, porque você não tem se arriscado, porque você não tem, ido à frente, confiado na palavra dele. Você precisa se arriscar mais, meu irmão, amém? Você precisa ir mais. Às vezes você está aqui com um talento, o Senhor queima no meu coração para eu fazer isso, mas eu sou muito tímido, mas eu não sei falar, igual os profetas antigos, né? As figuras antigas, eu não sei falar, eu sou muito pequeno, e várias desculpas, N desculpas. Você precisa se arriscar mais, porque o Senhor tem colocado. O espírito que está em você não é um espírito de covardia, é um espírito de ousadia. É um espírito que lhe faz avançar e não regredir ou definhar. O Senhor coloca em nós o seu espírito, e Ele espera que a gente desenvolva, que a gente, aplique aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, falado através da sua palavra. E você e a mim precisamos disso.
Mas não é só na vida da igreja, na nossa vida pessoal, na sua casa, na minha casa. A gente precisa, sabe, ser dessa ação, de sair do lugar, de ser diligente, de correr riscos calculados, certo? Claro, mas riscos sim, para que você possa avançar, para que a igreja possa avançar. Já pensou se o primeiro missionário se acovardasse diante da caravela e da distância para pregar o evangelho? O evangelho não teria chegado aqui, meu irmão. Só que ele correu riscos. Ele entendeu que a mensagem do evangelho deveria chegar em determinado lugar, que ele ardia no seu coração que ele tinha que pregar o evangelho, e ele se lançou, ele correu risco. É claro que ele se organizou da melhor forma, é o que a gente chama de risco calculado, mas ele correu risco. Agora estamos eu e você aqui. O Senhor tem colocado no nosso coração um talento, um dom, tem queimado no nosso coração, e a gente quer ficar no banco, a gente quer ficar parado, seja lá por motivo, qual motivo for. Meu irmão, minha irmã, você concorda comigo que esses que receberam 5 talentos e 2 talentos, quando eles correram para o mercado lá, ou para fazer multiplicar, eles corriam o risco de não receber tudo aquilo que ele estava planejando, o dobro? Claro, não é? Existia o risco, mas eles não olharam por risco. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem era o Senhor dele. E a parábola mais na frente vai falar isso, e a gente vai entender mais isso. Porque assim, ó, como é que eu faço isso na prática? Usar um talento musical para louvar, amém? Um talento de organização para servir na igreja, organizando. Um talento de liderança para discipular pessoas, para liderar célula. Um talento financeiro para investir no reino, para gerar mais renda para a casa do Senhor, para a sua vida, sabe? Você precisa correr riscos. Há tempo que o pastor tem falado aqui da gente começar a investir, né? Cantinas, empresas, sei lá. Existem igrejas que têm avançado nessa área, né? Aberto empresas, empregando as pessoas, gerando lucro para o reino, para investir no reino. Está na hora da gente também fazer isso aqui. O pastor já tem falado há bastante tempo. Quem sabe não é você que tem um tino financeiro aí para isso, sabe? Está queimando no seu coração? Não enterra não, meu irmão. Enterra não isso não, sabe? Eu tenho um talento para organização, sabe? Você trabalha com administração, você é fácil em organizar as coisas, sei lá, de finanças, de secretaria, e você tem a vontade de trabalhar na igreja, queima no seu coração. Procura os pastores, procura a minha liderança, para que você possa vir a exercer aquilo que o Senhor tem colocado. Às vezes o Senhor quer que a gente avance, mas o talento que Ele tem distribuído à igreja, a gente não tem aplicado, e é por isso que a gente não avança mais. Essa é a parábola dos talentos. O que o Senhor está nos chamando é: exerça, cuide bem e administre bem aquilo que eu estou colocando para você. Um talento colocado em você para usar para o reino, para usar para a casa do Senhor. Só que não teve só os talentos que multiplicaram, não é mesmo? Existiu o talento que o cara enterrou, o servo enterrou. O servo medroso aqui, o que acometeu ele foi uma paralisia, foi uma omissão. Ele teve medo, e o medo fez ele regredir, fez ele atrofiar. O medo faz a gente atrofiar na vida espiritual. Se a igreja tiver medo, ela não consegue avançar, meu irmão. No primeiro demônio de Satanás que se levanta, correria logo. Mas a igreja do Senhor não é uma igreja de medo, amém? Pelo contrário,
A Bíblia diz que as portas do inferno, seja lá o que isso quer dizer, seja lá o que isso quer dizer, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, todo medo, ele é subjugado a uma confiança e uma fé no Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é interessante aqui no versículo 18, quando ele diz: mas o que recebeu saindo, ele abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro, o dinheiro do seu senhor. O medo de falhar, o medo do mestre, o medo de se arriscar. Esses 3 medos aqui são medos por desconhecimento de quem o Senhor é. Por desconhecimento. A inatividade aqui desse servo, o pecado não foi fazer algo errado, o pecado aqui foi não fazer nada. Amém? O pecado não foi fazer algo errado, o pecado foi não fazer nada. Ele recebeu do Senhor e não fez nada. Ele teve medo. Ele teve medo de errar, de falhar. Ele teve medo do mestre. E ele teve medo de se arriscar. Meu irmão, a minha mãe dizia: quem não arrisca, não petisca, né? É sério. Se você não se arriscar, você não vai conseguir nada, meu irmão. Eu não estou falando de um risco inconsequente. Tanto porque o mestre aqui era o Senhor. Ele não era um mestre qualquer. Tanto que ele vai falar a respeito disso. Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto mais uma vez. Então você precisa de fato se arriscar. Esse medo que você tem, é ainda o resquício do seu orgulho no seu coração. Porque convenhamos, a gente acabou de falar que tudo, absolutamente tudo é dele, não é seu. E você tem medo de quê? Se nada é seu. Você tem medo de quê? Se não é seu. Então entenda, a pessoa que entende que, não, eu estou aqui como um bom mordomo, e ele me deu algo para investir no reino, então eu vou contar com ele e vou investir. Se der errado, Senhor, e aí? O que é que eu fiz de errado aqui? Me ajuda, misericórdia, me acude, trabalha comigo aqui. Você busca ajuda, mas não fazer nada, meu irmão. O erro aqui não foi fazer algo errado, foi não fazer nada. Ele enterrou, e no final, eu não sei, assim, o versículo diz que foi na ordem, né? O 5, o 2 e no final teve o 1. Eu acho que ele estava todo envergonhado. O 5 mais 5, o 2 mais 2 e ele, eu entreguei, eu sabia que o Senhor era muito difícil. Ainda colocou a culpa no Senhor, mas a gente vai chegar lá, né? Então o medo, ele pode ser um inimigo devastador para você, meu irmão. Do nosso potencial, do seu potencial. Quantos dons estamos enterrados por conta de insegurança, por conta de preguiça, por conta de falta de fé. Então eu volto a falar que tudo isso aqui é um desconhecimento de quem o Senhor é. É por isso que todo aquele que nos últimos tempos, ele tem o seu coração aflito a respeito do que vai acontecer, guerra, rumores de guerras e tudo mais, ele tem esse temor porque ele desconhece quem é Deus. O que falta é você se aproximar dele, conhecê-lo mais, amém? Então o retorno do mestre, ele se dá diante de uma prestação de contas. Meu irmão, o Senhor voltará. Eu anseio pela volta dele, amém? Maranata, vem Senhor, vem, ele voltará. E aqui ele fala assim, esse vai do versículo 20 ao 23, mas o mestre após o retorno de muito tempo, após muito tempo ele voltará, a segunda vinda, amém? Os que multiplicaram se apresentaram os seus lucros e receberam o elogio. Olha o elogio: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Entra na felicidade eterna do teu Senhor. Amém? Eu gostaria de escutar isso do Senhor na segunda volta. Eu gostaria de estar diante dele e ele dizer assim: servo bom e fiel. Amém? Isso é o que o crente Ebenezer ouvirá do Senhor nosso Deus. Amém? Amém, meu irmão? Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem e se alegra comigo. Vê que coisa legal. A fidelidade no pouco, sobre o muito. Isso fala sobre a confiança que hoje determina maiores responsabilidades para cada um. E as bênçãos do futuro virá porque a gente confia no Deus. Mas também teve a repreensão. E aqui é muito duro, porque o servo de um talento, a desculpa do medo e da percepção distorcida de quem era o mestre, porque uma percepção errada de quem era o mestre, de quem era Jesus. Porque na desculpa dele ele vai dizer assim, ó: sei que és um homem severo. Ele desconhecia quem era o Senhor Jesus. Então, se você está no banco da igreja sem desenvolver seu talento, talvez você esteja com falta de conhecimento. O conhecimento liberta, meu irmão. Ele pode libertar você da prisão do medo, da vergonha. Você precisa, se achegar mais ao Senhor. E a resposta ali foi servo mau e negligente. Versículo 26 ele falou isso. E sua própria desculpa o condenou. A perda da oportunidade da bênção, a negligência com que o Senhor tinha colocado, isso tudo foi tirado dele nos últimos tempos. As nossas desculpas não justificarão a nossa inutilidade ou inércia. As nossas desculpas naquele último dia, naquele momento, não serão levadas em contas, assim como a desculpa do mundo também não. Deus não espera que usemos essa desculpa, mesmo que não seja muito aos olhos. A falta de fruto gera consequências, gera infertilidade, gera inatividade, gera estagnação, e isso é totalmente contrário ao que o Senhor planejou para a sua igreja. Na parábola aqui, ele vai falar aqui, ó, no verso 28, portanto tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Além de tirar o talento daquele servo mau, ele é completamente desprezado e lançado num lugar não muito bom. Você precisa entender que o que o Senhor colocou na sua mão é para a sua bênção, amém? É para o seu bem, é para servir de bênção na sua vida. A gente sempre fala, né, que todo mundo nasce com um propósito, e eu creio nisso, amém? E que o Senhor tem um propósito universal, de fato, para todo crente, mas Ele trata você no particular também. E quando Ele coloca, dons na sua vida, talentos, é porque Ele entende aonde você pode ser útil, aonde você pode trabalhar na igreja. De fato, meu irmão, o inferno, ele não foi feito para nós, foi feito para Satanás e seus anjos. Assim a Bíblia fala, assim a Bíblia alerta. Às vezes, alguns querem insistir nisso e levam uma vida, afastada do Senhor Jesus Cristo. Aquele que enterra o talento, aquele que gera inatividade e nulidade espiritual na sua vida, corre o risco, sim, de estar em um lugar indesejado como o inferno. Porque quando você atrofia espiritualmente, isso mina a sua fé e confiança em Deus, ao ponto que você acaba acreditando que Ele não mais é o Senhor que pode salvar você da situação que está. O desespero é tanto que as pessoas começam a duvidar da ação salvífica do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu creio sim, que as pessoas podem perder a salvação. Que eu creio que aquele que está
com a igreja aqui, se alegrando, experimentando, sabe, da glória dele. E até pessoas que já participaram de situações que nem eu experimentei, podem chegar até a situação de definhar espiritualmente e perder sua salvação. Se você quer ler algo sobre isso, leia lá Hebreus capítulo 6, vai falar a respeito disso. Mas o que eu quero de alerta aqui sobre tudo isso que aconteceu, que está acontecendo no mundo, é que você e eu somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não por notícia nem rumores de notícia. O Senhor nos alerta que nesses últimos tempos muitos serão enganados, mas aquele que permanecer em frente e trabalhando, esse sim receberá do Senhor servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Que Deus, enfim, assim nos abençoe. Amém? Amém. Entrega a palavra aqui ao pastor. Amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós estamos nos preparando para isso, essa é uma palavra que ela vem ao nosso coração para nos fazer refletir. Interessante porque por esses dias eu estava conversando com a Albânia, dizendo que o Senhor havia dado um insight assim em meu coração acerca de uma palavra que eu estaria pregando hoje, que falava exatamente sobre acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé, e isso foi algo que chamou a atenção no meu coração para pensar como eram os dias de Noé. Porque o Senhor disse que quando ele estivesse por vir, e nós cremos que ele está por vir, seria como nos dias de Noé. E aí Cleverson começou a discorrer sobre isso. Então nós entendemos que o Senhor ele falou ao nosso coração aquilo que era a sua vontade. E eu estava pensando aqui, olha, acerca dos talentos, acerca dos dons. Sabe o que é interessante? Que às vezes nós queremos fazer algo para o Senhor e muitas vezes nós alegamos que não estamos fazendo algo para o Senhor, aquilo que nós desejamos, porque nós não temos os recursos para isso. Isso já aconteceu com você? E aí o Senhor provou para nós hoje aqui que isso é uma grande mentira, porque Ele já nos deu talentos, seja ele qual for, amém? E é interessante porque olha, tudo hoje, tudo que aconteceu aqui no culto, o Senhor foi nos preparando para essa palavra que nós estávamos para receber. Deus vai falar com uma pessoa aqui agora. Eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção nisso. Imagina que você tem no seu coração o desejo de ampliar essa casa. Você quer fazer dessa casa uma casa maior. Mas aí você olha para o seu bolso, aí você diz assim: eu não tenho recurso para isso. E isso é uma realidade, isso não é nenhuma mentira, ok? Mas aí você chega nessa casa e você diz assim: o que é que eu posso fazer nessa casa hoje? Eu não posso ampliá-la, mas o que é que eu posso fazer aqui hoje? Aí eu vou dar um exemplo, porque quando fica prático, fica melhor. Por exemplo, você chega e diz assim: poxa, que porta legal, mas eu acho que se der uma embaçada e der uma pintada, vai ficar mais bonito. Você concorda comigo? Você não tem condição de ampliar a casa, mas com um pouco de esforço
você consegue amassar e pintar uma porta. E ela vai ficar mais bonita. Você concorda comigo? Aí Deus diz assim: esse cara tem um coração generoso. Então eu vou abençoar a vida desse cara, para que ele possa fazer um pouquinho mais. Aí daqui a pouco ele começa a fazer 2 portas. Mas daqui a pouco ele diz assim: eu quero dar um piso melhor para esse lugar. E aí Deus vai trabalhando de acordo com a generosidade do teu coração. Daqui a pouco Deus vai colocar nas suas mãos a possibilidade de você ampliar a casa. Porque Ele diz assim: Ele coloca sobre o muito aquele que é fiel no pouco. Às vezes a gente quer ser colocado sobre o muito, mas a gente não aprendeu a ser fiel no pouco. Você lembra lá no momento dos dízimos e ofertas, o que é que você vai dar? Se você tem pouco, dê o seu pouco. Se você tem 5 talentos, o que foi que os 5 talentos fez? Ele deu, ele investiu os 5 talentos. O que foi que o que tinha 2 fez? Ele deu seus 2 talentos, ele investiu. É como o Clefson disse. E o que tinha 1, ele enterrou. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, fica tranquilo. Se você errar, Deus corrige você. Quando seu filho erra, você quer matar seu filho? Você corrige seu filho. E quando você corrige, o que é que seu filho faz? Ele aprende a fazer o certo. Não tenha medo. Foi o medo de errar daquele homem que fez com que o Senhor tirasse a única coisa que ele tinha e desse para aquele que tinha mais. Deus confia em você, irmão. Amém? Então eu queria que você pudesse juntamente comigo nessa hora, enquanto nós vamos adorar o Senhor, vamos lançar os nossos medos diante dele. Vamos colocar talvez a nossa pouca capacidade, que a gente acha que a gente tem pouca, diante dele. Mas se o Senhor tem feito você sonhar, é porque Ele acredita em você. Porque a Bíblia diz que Ele mesmo, quem coloca diante de nós o sonho e a capacidade de fazer. Então eu quero te convidar nessa hora, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Vamos fazer mais um ato profético aqui nessa noite. Qual é o talento que o Senhor tem confiado na sua mão? O Senhor não vai exigir de você o que Ele exige de mim, mas Ele tem colocado alguma coisa na sua mão. Vamos multiplicar isso hoje, amém? Vamos começar a dizer assim: Senhor, o que o Senhor me deu, eu vou devolver 2 vezes mais. Eu vou devolver 2 vezes mais. Eu estava dizendo assim para o Senhor aqui no momento da oração, e como eu disse, tudo convergiu em torno disso. Ele disse assim: olha, quando o Lua estava falando aqui, eu senti no meu coração o desejo de assim: olha, eu quero entregar uma cidade para o Senhor, eu quero entregar muitas vidas, o maior número possível que eu possa. Aí quando o Clefson estava pregando, o Senhor falou ao meu coração: que tal começar por um? Porque às vezes a gente quer, sabe? Começa por um. O Senhor começou a falar ao meu coração assim: olha, essa semana se dedica para ganhar um, porque eu vou dar graça. E quem sabe na próxima semana você não ganha 2. Vocês estão entendendo? O que é que nós vamos dedicar hoje para o Senhor? Vamos dedicar algo para Ele hoje, amém? Vamos dizer para Ele: Senhor, nós não vamos enterrar os nossos talentos, nós não vamos enterrar os nossos recursos. O que foi que você disse que você queria para Deus lá no momento de oração? O que é que você vai entregar para que isso aconteça? O que é que eu vou entregar para que isso aconteça? Então vamos adorar a Ele. E vamos nessa hora entregar para Ele os nossos talentos duplicados. Comece a fazer isso entregando a sua melhor adoração nessa hora.
te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, Volta pra mim. volta pra mim. Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, Volta pra mim. volta pra mim. Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demorar, e eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. eis que venho sem demorar, Eu estou esperando. e eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Eu queria chamar aqui na frente aquelas pessoas que vieram para cá quando a Albânia convidou para durante essa semana estarem orando pelas crianças. Vem para cá. Isso.
Gente, deixa eu mostrar algo para vocês. Imagina que eu sou Jesus e vocês são os meus discípulos. No texto que Clefson leu, ele disse assim: olha, o Senhor, ele chamou os seus servos, os seus trabalhadores, e disse assim: olha, eu estou indo, mas eu estou colocando, me dá aqui tua mão, eu estou colocando nas mãos de vocês talentos. Eu estou colocando talentos nas mãos de vocês. Eu vou, mas eu vou voltar. Às vezes, nós achamos que são grandes coisas. Hoje, o Senhor colocou nas mãos de vocês, na minha também, que eu também estava aqui na frente, o talento para durante essa semana vocês orarem por uma criança. Daqui a 7 dias, no próximo domingo, Jesus está voltando. E Ele vai perguntar para mim e para vocês: o que vocês fizeram com o talento que eu coloquei nas mãos de vocês? Vocês oraram? Vocês multiplicaram? Ou vocês enterraram? Porque Ele está dizendo: eu vou voltar, mas enquanto eu volto, vocês devem multiplicar aquilo que eu estou fazendo. Enquanto nós estávamos aqui, eu corri. Eu peguei meu celular e eu já marquei aqui o horário e o nome da criança pela qual eu vou estar orando essa semana, e meu celular vai estar despertando todos os dias para eu estar orando por ela, para que eu não corra o risco de enterrar o meu talento. Porque às vezes, irmãos, aqui a gente chapa. Quando a gente sai daqui, a gente esquece. E a gente tem que ser diligente. A Bíblia diz que lá o cara da parábola, né? Imediatamente ele saiu para negociar. Ele não deixou para o outro dia. Se você tem um celular, eu queria que você fosse lá, pegasse seu celular e voltasse para cá. Pega o seu celular e volta para cá. Vai lá onde você marca para despertar. Coloca aí um horário e coloca o nome da criança pela qual você vai estar orando essa semana. Sabe, isso parece ser simples demais. Mas você já imaginou que essa semana, essa criança que estaria sem oração, ela vai estar sendo coberta com a sua oração? Que o Senhor vai estar dando livramento, ou que o Senhor vai estar fazendo um chamado sobre a vida dessa criança? Que o Senhor vai estar preparando essa criança para ser, quem sabe, aquilo que Clécio estava dizendo aqui: um futuro pastor, uma futura pastora, uma missionária, um missionário, um médico, um advogado, eu não sei. Talvez o futuro presidente dessa nação, eu não sei. Mas se nós nutrirmos o coração delas com os céus, eu tenho certeza que elas vão ser algo que elas talvez não seriam se nós não estivéssemos orando por elas. Colocaram aí? Então, durante toda essa semana, quando seu telefone tocar, vai aparecer lá o nome da criança e você vai estar orando: Senhor, visita agora essa criança. Céus abertos sobre a vida dessa criança. Milagres sobre a vida dessa criança.
Essa criança, irmão, ela vai ser multiplicada, você vai estar se reproduzindo nela. Mas você talvez não veio para aqui para frente, nesse horário, nesse momento, mas em algum momento no culto, alguém disse para você, qual é o teu sonho? Em algum momento no culto, alguém disse para você o que você vai dedicar. E eu falei para você aqui em outro momento, olha, se você tem o desejo talvez de expandir essa casa, e você não tem recurso para expandir a casa, mas o que você pode fazer na casa? Com aquilo que Deus colocou no seu coração, qual é a resposta que nós vamos dar para Ele hoje? Porque olha, nós nos emocionamos, mas nosso coração não deve só queimar quando a gente canta Maranata, irmãos. É quando eu saio daqui imediatamente para fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Isso faz sentido, amém? Então olha, nenhum de nós vamos sair daqui nessa noite sem dar uma resposta para o Senhor, amém? Então talvez o mínimo que você possa fazer é, se você não tem muita clareza ainda, mas pega teu celular também, coloca aí um horário e diz assim, olha, se eu não sei o que fazer, mas nessa hora quando meu celular tocar eu vou orar. Dele, Senhor, abre meus olhos, porque eu quero ver, eu quero enxergar aquilo que talvez eu não estou vendo ainda, mas que o Senhor está contando comigo para que eu faça, para que Maranata, o Senhor venha. E quando o Senhor vier, Ele escute você dizendo assim, ou melhor, você escute Ele dizendo assim, servo bom e fiel. Amém? E sabe o que é interessante? Porque eu estava vendo, eu não sei qual é a sua versão, mas na minha versão ele dizia assim, ao contrário do servo bom, ele dizia servo mau e preguiçoso. A preguiça é uma desgraça, irmão. A Bíblia já diz, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Coloca aí no teu celular. Mas se Deus já mostrou para você, coloca no seu celular e vai fazer aquilo que Ele mandou, amém? E antes disso, coloca a mão no seu coração e declare assim, Senhor, eu declaro sobre a minha vida, que naquele dia, quando eu ouvir o Senhor chamar o meu nome, o Senhor vai me dizer, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Amém? Sim, Senhor, nós te damos graças por essa palavra e respondemos a essa palavra nessa noite, e nós declaramos, Senhor, que assim será sobre a nossa vida, que essa igreja ouvirá do Senhor, igreja fiel, igreja amada, venha para o muito que eu tenho preparado, porque no pouco vocês foram fiéis. Que essa palavra, Senhor, seja selada sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Que o teu amor, Pai, e a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do teu Espírito pare sobre nós permaneça, nos fazendo multiplicar cada talento que o Senhor tem confiado em nossas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha uma semana de paz, em nome de Jesus.